Quem quer viver um novo tempo? Quem quer viver um novo tempo? Quem crê que o Senhor tem um novo tempo para você? Então, quero começar lendo Isaías, o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 52. Vamos ler 3 versículos, de 1 a 3. Não tem o tempinho ali? E não dá para pôr? Então vocês tentem providenciar para domingo que vem, tá? Fazendo um favor. Eu preparei aqui na ARA, eu sempre uso a NVI, mas eu acabei, por conta da internet lá, eu acabei preparando na ARA, se eu não me engano, era que tinha lá. Então, se vocês quiserem colocar na ARA, acho que vai. Isaías 52, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Isso daqui é uma profecia para um povo que se encontraria. Isso daqui foi escrito antes, mas era para um povo que passaria um tempo no exílio babilônico, estaria como escravos. Teria passado um tempo de humilhação, eles foram pegos, foram destruídos, e foram levados para um outro país. Aquele povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, viu o templo ser destruído, viu a cidade ser destruída, e viu o povo ser levado cativo como escravo, e durante muito tempo, especificamente durante 70 anos, eles ficaram ali como cativos, como escravos, mas o Senhor manda profetas e palavras para falar que, olha, e aqui nesse texto específico está falando assim, ó, acabou, já chegou o tempo, agora vocês não vão mais passar por essa humilhação, se levantem, se despertem, para aquilo que eu vou realizar no meio de vocês. Agora a vergonha acabou, agora o tempo do exílio acabou, agora eu vou inaugurar um novo tempo na vida de vocês. Para isso vocês precisam fazer algo, se preparar para viver esse novo tempo, porque a gente tem essa tendência a gente se acostuma com coisas boas e até com coisas ruins. A gente começa a sentir uma dor aqui no nervo ciático, e em vez de procurar um médico, porque está cada dia mais complicado essa questão, você descobre um jeito que, se andar assim, você não sente tanta dor, então você passa a andar assim, né? Você anda assim e de repente essa dor você já aprendeu a lidar com ela, você nem procura um médico, e para você está andando normal, todo mundo vê você andando assim. Mas está tudo bem, porque você nem sente, a dor está ali, o problema está ali, mas você se acostumou, e assim por diante. Eu estou dando um exemplinho desse tamanhozinho, mas como a gente se acostuma, tanto com problema como, e às vezes é por esse acostumar, que fica difícil a gente mudar, a gente viver algo novo. Eu preguei recentemente sobre os 70 anos da Babilônia, que era para aquele povo, que a carta lá que Deus mandou para os exilados, Jeremias 29, vocês precisam construir casa, plantar pomar, dar os filhos em casamento, casar, multiplicar, precisa orar vocês precisam produzir, porque vocês vão ficar 70 anos, depois eu vou levar vocês. E o povo obedeceu, só que o que você não sabe, eu não informei isso para você, é que quando depois, para o povo voltar, o Senhor manda lá, usa o governador da época para fazer carta, vocês podem voltar. Mas pasmem, aquele povo que quando foi exilado, tudo que eles queriam era voltar para sua nação, para sua pátria, para Jerusalém. Quando eles tiveram a oportunidade, mais ou menos a porcentagem que os estudiosos falam, que 5% dos judeus apenas voltaram. 95% se acostumaram com a terra estranha, com a escravidão, com o jeito que eles viviam, por causa disso. E esse texto que eu vou ler, é para os 100%.
mas só 5% tiveram a coragem. Por isso que é tão difícil às vezes. Deus quer levar essa igreja em 2026 a viver algo que ela nunca viveu. Talvez o Senhor quer te levar a viver, experimentar coisas com Ele na tua vida espiritual, que você nunca viveu em 2026, que você nunca viveu. Mas talvez você precise fazer algumas coisas que você vai falar assim, não, mas o que eu vivo já está bom. Na vida profissional, na vida, na sociedade, na vida familiar. Puxa, Deus talvez quer melhorar o casamento, a vida familiar, a vida relacional, a vida física, a nossa saúde, mas a gente já acostumou. E às vezes a gente fica assim, tá bom, 2026, daí a gente pergunta, e daí vem o porquê muitos de nós não vivemos as promessas do Senhor. E daí ao chegar ao final, dezembro de 2026, se você falar assim, eu não vivi, para mim não foi o ano da promessa, talvez o problema não foi a palavra profética, talvez seja porque você quis continuar vivendo o que você viveu em 2025 ou em 2024, ou que você quis continuar na Babilônia, como 95% daquelas pessoas, eles não quiseram ouvir o que o profeta, no caso Isaías 52 diz. A palavra de Deus diz assim, desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti, nem incircuncisos, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Eu quero ler o versículo 2, porque é um que a gente vai mais... Eu dei um pano de fundo porque você entender, porque senão não dá nem para entender esse texto, né? O que está falando? Falando para a cidade, é falando para um povo, para o povo de Sião, o povo de Jerusalém. Era o povo de Deus que se encontrava cativo, e o Senhor está falando, olha, desperta agora, está na hora de vocês se desatarem das cadeias, das correntes, da escravidão, porque eu tenho um novo tempo, o tempo da escravidão, do sofrimento acabou e vocês vão viver algo novo. Versículo 2, sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Como eu falei, a vida cristã, na verdade a vida é feita de tempos, de estações. O problema é que muitas vezes a gente se acomoda e se acostuma com aquilo que a gente vive, com aquele tempo. E quando eu falo tempo, às vezes é momento ou circunstâncias. E nesse texto nós vemos o Senhor querendo levar um povo a mudar a sua estação, o seu tempo. E o que eu sinto, e quando eu falo porque tem a ver comigo, eu confesso para vocês que cheguei no final do ano, muito, assim, no mesmo tempo que realizado em algumas áreas, frustrados em outras, e falei assim, puxa, faltou isso, faltou aquilo, não consegui. Eu confesso que em algumas áreas, a impressão que eu tinha é que eu estava atado, preso. Parece coisas que eu... no começo do ano, não, esse ano vai acontecer, e de repente parece que não vai, e você fica, esses dias não, de vez em quando eu converso com a Nilva e a gente fala assim, Marinho, isso daqui parece uma coisa para nos prender, parece uma armadilha que nos prende, que não nos deixa ir para frente. Eu me sinto, o Senhor muitas vezes falando, Marinho, olha, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo, e você ainda vai, já mudou, eu já estou olhando lá para frente, o tempo, e o que eu sinto para essa igreja é a mesma coisa, a gente parece que patina em algumas coisas, em algumas
A gente é uma igreja maravilhosa, essa é uma igreja que todo mundo chega aqui e se sente bem, se sente acolhido, é uma igreja de comunhão, é uma igreja... Mas ainda a gente não conseguiu entrar da maneira, a gente não conseguiu ganhar a cidade ainda, a gente passa nos lugares, a gente vê quantas pessoas precisando da palavra, do amor de Deus, e às vezes a gente fica assim, é difícil. É difícil eu chamar gente para a célula, é difícil eu me importar com o outro, é difícil eu sair da minha panela. A gente fala em multiplicar uma célula, a célula, todo mundo, e eu compartilho muitas vezes disso. Nossa, mas está tão gostoso aqui, está tão gostoso, eu com fulano. Espera aí, Jesus, não, vamos ficar só eu e os 12 aqui que eu já conheço. Não, tem uma multidão esperando. Quando ele foi assunto ao céu, ele não falou, gente, agora vocês se reúnem, você viu que grupo gostoso que nós formamos aqui? Agora fiquem vocês aqui, se animando, se estimulando. Não, vão por todo mundo, preguem o Evangelho. Assim que vocês receberem o Espírito Santo, vocês se tornarão minhas testemunhas. Testemunha é para falar, é para... E às vezes a gente fica, não, a gente está aqui, a gente começa a dar alguns passos em direção ao pecador, em direção para fora, em direção à vontade de Deus, mas parece que a hora que a gente começa a ficar desconfortável, a gente volta para quê? Ai, culto, ai, como é gostoso o culto, ai, é melhor culto do que a coisa que a gente tenha que se expor, que a gente tenha que pensar no outro. Culto, eu venho aqui, eu canto, eu louvo, eu ouço uma palavra, eu saio, parece que é um banho espiritual, eu saio assim, ai, feliz. E quando a gente tem que pensar no outro, já é um pouco incômodo, mas... Palavra de Deus, Jesus fala que quando a gente recebesse o Espírito Santo, nós nos tornaríamos uma fonte, não um lago, não uma represa. Mas estou dando alguns exemplos e eu sinto que falta. E uma das coisas que eu espero esse ano como igreja, que a gente consiga sair das quatro paredes. E quando eu falo quatro paredes, isso vá para a célula, que as nossas células consigam sair daquele grupinho, da casa, que a gente consiga ir para além, e eu estou me colocando como primeiro aí, e eu quero começar, para a gente viver tudo que a gente tem que viver. Sem o óculos não dá mesmo, viu? Tá difícil. Já está usando óculos, Emílio? Né? Você é mais novo que eu ainda, hein? Imagine eu. Eu quero tirar algumas lições. Nesse texto eu encontro como se fosse um mapa para a gente conseguir ir para um novo tempo. Como aquele povo que já estava acostumado naquele lugar, como escravo, como que é possível a gente... mudar, viver um novo tempo. Versículo 2 do capítulo 52 de Isaías, diz assim, sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Primeira lição, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Primeira coisa que a gente precisa, para começar a viver o novo, é quebrar o jugo, é ser livre do jugo. E daí às vezes a gente fala jugo, da cadeia, de prisões, e às vezes a gente vai muito para o lado espiritual. O que é isso? É demônio? Não, a gente tem fortalezas na nossa vida, que muitas vezes nos segura, parece que nos impede, e aqui algumas cadeias hoje precisam cair para a gente ver o novo. E eu creio que cadeias cairão nessa noite. O que eu sinto, o que eu percebo, e que esse texto saltou, é como se Deus estivesse falando, Marinho, primeira coisa, você não vai viver tudo que eu tenho para você, se você não conseguir se desvencilhar de alguns emaranhados, de algumas coisas que te seguram, que te prendem.
E eu poderia colocar algumas coisas aqui, e eu queria que você pudesse... O que talvez hoje é um jugo para nós, um embaraço, uma cadeia? Lembra em Hebreus lá, nos livrando de todo pecado ou de todo peso, de todo embaraço. Não é só pecado, tem muita coisa que fica tentando nos impedir de viver algo. Tudo o que impede o seu crescimento é uma espécie de cativeiro. É a primeira coisa a se fazer, é identificá-lo ou reconhecê-lo, para então romper com ele. Eu queria nessa noite, o que tem te prendido de viver o novo? Qual é hoje o teu jugo? Qual é hoje a canga que, de alguma maneira, e quando fala aqui, né, canga, jugo, é preciso, aqui, eu queria... Quando se fala sobre isso daí, é aquela impressão de canga, jugo, é aquele do boi que coloca, já viu aquela canga que coloca num boi, num outro, para que ele consiga carregar pesos, além do que qualquer pessoa, e ele vai e ele faz o serviço, ele faz qualquer coisa, porque ele está condicionado, aquela canga, aquele jugo, condiciona ele a fazer qualquer coisa. E às vezes uma situação, como eu falei, uma dor, condiciona a gente a andar de um jeito. Mas eu quero dizer que tem muitas coisas, a mágoa condiciona a gente. Alguns jugos, algumas cangas, mágoa. Meu querido, quantas pessoas não conseguem, passa ano e entra ano, sai ano, muda e não sei o quê, mas aquela mágoa daquela pessoa, aquela ferida, aquele machucado, aquele sentimento, continua acompanhando, e você vai, não, eu vou viver o novo, mas é impossível viver o novo, enquanto você tem uma mágoa, um ferimento, uma dor que não passa. Você vai olhar para a pessoa, e parece que não é só para a pessoa está lá no Japão, mas aquele sentimento te corrói. Basta você ouvir uma coisa, você ver uma imagem, alguma coisa acontecer para mudar o teu dia, para mudar o teu humor, para interferir no teu casamento, para interferir no teu trabalho, no teu ministério, porque existe uma cadeia te prendendo que se chama mágoa, ressentimento. E às vezes a gente fala e, mas pastor, não consigo. Isso daí vai te tornando uma pessoa amarga, amargurada, ressentida. Parece que você não consegue ser mais feliz, você não consegue mais ver coisas. E você pode ter ressentimento, frustração de tantas coisas, e aquilo, você foi frustrada na tua família, você foi decepcionada, e essa decepção você não consegue superar, uma decepção com o cônjuge, com um namorado, num relacionamento, com os pais, com irmãos, e aquilo você não consegue se livrar daquilo, e daí você pode ter 500 mudanças de ano, você pode viver 3, 4 passagens de ano, o Senhor falando, eu tenho um novo para você, mas você não consegue, porque você está presa. Existe uma canga em você, e você viu que geralmente essa canga é em dupla, ou 3, e coloca você com uma outra pessoa, e a mágoa é mais ou menos isso, aonde você está, aquilo que te fez ter mágoa, está junto, você anda, e aquilo te condiciona, a pessoa pode nem lembrar mais, mas você lembra, e quando eu falo em tudo, tem pessoas que não conseguem ser mais felizes na igreja porque um irmão olhou diferente para ela. E toda vez que ela entra aqui, ela lembra do irmão olhando para ela. Como que eu vou viver? Fala uma passagem que nenhuma raiz de amargura brotando no seu coração, que ninguém se prive da graça de Deus. Olha, a amargura te priva da graça de Deus, da bênção de Deus. Quando eu converso com pessoas que estão assim, a pessoa fala assim, pastor, não estou mais feliz na igreja. Eu já sei que ela está frustrada, ela está decepcionada, ela está magoada, ela está chateada, porque
É impossível a pessoa não ser feliz na igreja, porque aqui na igreja tem a bênção de Deus, a palavra de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus. Isso daqui flui. Se ela não está conseguindo receber, é porque ela permitiu uma raiz de amargura, fazendo com que isso faz com que a graça de Deus, a bênção de Deus, tudo aquilo que flui daqui de Deus para ela, ela foi privada. E daí como que Deus está falando, eu tenho algo, eu tenho uma promessa, eu tenho uma bênção, eu tenho um novo tempo para você viver, eu tenho uma restauração, eu tenho uma libertação, eu tenho uma cura. A pessoa está ouvindo assim, ó, não entra, não gera fé. E o problema não é a palavra, o problema não é a igreja, o problema é que se ela não se libertar dessa canga, desse jugo, ela nunca vai viver um novo tempo. Nem na casa, nem na família, nem no casamento, nem no trabalho. Ela está presa e o inimigo já viu aonde que é. Pessoas, agora aqui eu vou pegar. E o inimigo, ele conhece o calcanhar de Aquiles de cada um. Porque ele vem da onde? De estudar a terra, de conhecer o ser humano, porque ele fica ao derredor, buscando a quem ou como tragar, como destruir, como matar. Então, daí ele percebe, aquele lá, eu já percebi, se olhar feio para ele, ele fica magoado. Se não fizer, ou se fizer, ou se não sei o quê. Daí a pessoa, hoje ela está magoada com fulano, amanhã ela está com outro, amanhã ela está magoada com a liderança, amanhã ela muda de igreja, amanhã está magoada com outra coisa. Porque o inimigo já percebeu que a canga, eu sempre vou ter um jugo, porque o jugo impede ela de viver o novo de Deus. Então muda de casamento, muda de família, muda de igreja, muda de trabalho, mas nunca consegue se livrar do jugo. Porque o problema não é lugar, não são pessoas, e sim o jugo que o inimigo colocou sobre você, por saber que você não pode ouvir, não pode ver, não pode sentir, porque senão eu fico dodói. E meus queridos, eu sinto muito a dizer como o inimigo usa isso daqui. Porque uma pessoa magoada, ela começa a se fechar. Então o problema sou eu, então eu sei que então eu vou me afastar das pessoas. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você venha para ser confrontada, ser curada, ser tratada, ser liberta, porque o que quebra o jugo é a unção de Deus. Só tem uma coisa que liberta você do jugo, é a unção de Deus. Estou falando isso, olha só, a unção que quebra jugos vem de Deus, mas é acionada pela atitude do homem. Quando o Senhor diz ao povo de Jerusalém, rompe as cadeias do teu pescoço. Peraí, você tem condição de romper? Não, é que quando nós nos dispomos, a gente recebe aquilo que na cruz já foi conquistado, que é a graça, é a unção, é a misericórdia, é a bênção de Deus que vem quando nós falamos, não, eu quero, e para isso eu quero só ler esse texto antes de te dar dois exemplos. Isaías 10, versículo 27, diz, acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será quebrado por causa da unção. Coloca aí, lá, na ARA, acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será quebrado por causa da unção. Então, acontecerá, coloca outra versão aí, jugo que será despedaçado por causa da unção, aí, isso. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E eu quero declarar aqui, nessa noite, a unção de Deus está sendo liberada, a unção que quebra, que tira todo jugo. Mas você precisa fazer o quê? Eu vejo dois exemplos aqui de pessoas que viviam debaixo de um jugo de enfermidades, e tiveram a presença do próprio Deus encarnado, Jesus, passando por eles. Um
Um realmente percebeu como agir diante de uma situação. Um era um cego, outro um paralítico. Paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, João 5, revela, mostra ali a partir do versículo 5, que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: peraí, você está ali há 38 anos, desesperado para ser curado, uma enfermidade. Vem o Senhor e pergunta: você quer ser curado? O que você ia responder? Pergunta óbvia, mas é que o Senhor sabia que aquele homem estava há 38 anos, porque a enfermidade física não era o único problema. Ali ele já estava também com o seu jugo do coitadinho, o jugo do ninguém se importa comigo, o jugo que se os outros não fizerem, se os outros não, ele começa a falar, contar história, porque você sabe que quando nós nos deparamos com situações difíceis, ou com jugo, ou com situações, a gente tem algo que chama atenção, porque daí você começa a falar: ai, porque eu estou vivendo. Você já não olha, não disfarça bem, mas você conhece alguém que você chega e aí, nossa, meu Deus, e daí a pessoa começa a vomitar em você. Nossa, primeira coisa, minha mãe está não sei o quê, meu pai, minha avó, minha tia, não sei o quê, eu não sei o quê, bati o carro, fazia, a pessoa você fica assim: gente, por que eu perguntei? Meu Deus, é um negócio. É assim, a pessoa, tipo assim, daí você fala assim: não, Deus vai fazer, não sei o quê. Daí no outro dia você encontra, ela conseguiu ter um dia pior do que aquele outro. Ela fala, e daí esse tipo de pessoa que você quer viver um novo tempo? Às vezes a pessoa fala: não, porque essa é a minha vida, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de ser a gente na nossa família tinha uma pessoa, mas é muito antiga, acho que a maioria da turma que sabe dessa história já até morreu, então posso falar. Tinha uma, eu ouço falar, eu nem conheci, mas ouço falar que tinha uma tia, não sei, tia-avó da minha mãe, que não sei o quê, que todo mundo chamava ela de tadinha, porque era assim: tadinha, tudo é um espírito que fica tudo, ela falava: coitada de mim. Então era tadinha, é um negócio assim. Esse Senhor do lado dele, você quer ser curado? Não, ele vai contar história. É porque o Senhor, ele era gracioso, e ele vai e ele cura. Mas olha um outro, cego Bartimeu, se encontra Marcos 10, a partir do 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, Jesus não chegou para ele, ficou: o que você quer? Você quer se curar? Não, Jesus estava passando longe, ele ouviu que Jesus estava passando. E ouvindo que era Jesus, versículo 47, ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, disse para chamá-lo. Então versículo 5, lançando-se de si a capa, ele já deixa as coisas ali, ele sabia que algo ia acontecer, ele não ia perder a oportunidade, ele não ia ali chegar para Jesus e começar a querer contar a história. Ai, Jesus, você sabe o que acontece? Há não sei quantos anos eu estou ali, um passa, não dá esmola, outro passa, não. Ele já deixou, ele sabia, ele gritou, ele pediu, ele implorou, ele falou: não, hoje esse jugo sai da minha vida, hoje eu saio livre desse jugo, hoje eu hoje eu tenho a possibilidade, porque eu ouvi que Jesus está passando aqui. Jesus, versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça?
Respondeu o cego: mestre, sem titubear, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. Meu querido, eu quero dizer que fé e atitude, eu falo, fé não é sentimento, fé não é pensamento positivo. Fé é andar em direção à palavra de Deus, é andar em direção às promessas de Deus, é ter atitude de acordo com a palavra de Deus. Isso nós mostramos que temos fé. Meu querido, você quer... Eu falei sobre mágoa, mas quantos estão presos pelo medo? Pessoas que têm medo de tudo, medo de morrer, medo de ficar longe dos filhos, medo de acontecer tragédia, medo de tudo quanto é medo, como se a nossa vida não, ao nosso redor não houvesse anjos acampados ao redor daqueles que o temem, a não ser que você não o tema. Lógico que você não vai sair como louco, mas, sabe, medo, eu não temo pavor de noite, eu não temo pavor de dia, eu não temo... Tem muita gente que é presa por causa de medo, medo do amanhã, medo de tragédia, medo do ontem, medo de... Gente que é presa por causa da culpa, por conta de erros, pecados, que inclusive já declararam que aceitaram Jesus e conhecem que na cruz do Calvário, aquele que confessa e deixa, realmente Jesus fala que nem lembra mais os nossos pecados, mas a pessoa continua com culpa, com vitimismo, frieza espiritual. Quantas pessoas estão com o jugo da frieza espiritual? Pessoas que não conseguem mais sentir o primeiro amor, a chama, quando numa pregação, numa oração, num louvor, que entra e sai de igreja como se fosse uma missa, como se fosse algo rotineiro, que eu tenho que ir lá bater o meu cartão, como se fosse um trabalho, entra. Faz quanto tempo que você não entra e não chora? E quando eu falo não chora de se sentir constrangido pela presença maravilhosa, majestosa, santa do Senhor. Quanto que de alguma maneira você acorda e fala: não, hoje eu preciso entrar no lugar secreto e estar ali um tempo. Quantas vezes essa frieza espiritual, porque a gente já sabe tudo, eu sou crente, eu sou salvo, eu vou ter um céu, e me esperando, uma eternidade, o resto é tudo rotina. Quantas pessoas que entram ano, sai ano, muda de ano, muda de tudo, e a vida espiritual é aquela lá. Se fosse um aparelhinho aqueles de medir batimento, ia estar assim, está quase parando. E a gente fica, a hora que vê um irmão dando testemunho, a hora que a gente vê alguns moveres, a gente fica assim, sei lá, é sentimento, é alma, é frescura, não sei o quê. Só que a gente fala: vamos ali evangelizar, não, vamos ali, vai ter um negócio, não, tudo assim. Meus queridos, se você quer viver um novo tempo, saia, deixe tudo aquilo que está te prendendo para viver as coisas novas de Deus. Deixa mágoa, medo, deixa a indisciplina, deixa a falta de cuidado, deixa o orgulho, deixa tudo hoje aos pés do Senhor. Aproveite a unção do Senhor para que hoje todo jugo, toda prisão, toda cadeia seja quebrada agora em nome de Jesus. Segundo, livre-se do passado. Isaías 52, versículo 2 diz: sacode-te do pó. Eles estavam em outro lugar, eles estavam numa terra, eles estavam como escravo. Escravo naquela época vivia sujo, vivia... O que o Senhor está falando é: olha, agora é um novo tempo. Tira, sacode a poeira, sai. Agora é um tempo de viver desacostume, não dá para você viver um novo tempo ainda com a vida, com a mentalidade, com o jeito, com as coisas de escravo.
Não dá para você, se você quiser levar o pó, a sujeira, a escravidão, para aquilo que Deus tem de novo, não vai dar muito certo. Muitas pessoas não conseguem entrar numa nova estação, porque não conseguem se livrar daquilo que representa o passado. São como andarilhos tentando levar consigo uma bagagem de inutilidades que só aumentam o peso da vida. Você deve ter essa imagem, quantas pessoas, você vai na estrada, tem muito, e cidade grande mais, ali a gente esteve em São Paulo agora, a gente vê aquelas pontes lá, um monte de gente, daí você vai ver pessoas carregando sacolas, sacos, tudo, e que tem tanto ali? Na verdade, isso não tem, é sacola, dentro de caixa, com caixa de papelão, com não sei o quê, e tudo. A pessoa ela parece que, mas ela tem que carregar aquilo. Pessoas que não conseguem, já foram pessoas testemunhando de tentativas de mudar a vida dessas pessoas. Essas pessoas vão para algum lugar com estrutura, a hora que vê elas estão lá, porque elas não conseguem deixar aquela bagagem antiga, aqueles trapos, aquelas sacolas. Muitas vezes nós não conseguimos mudar a nossa estação, a nossa vida, porque nós não conseguimos esquecer o que aconteceu o ano passado, o ano retrasado. A gente não consegue nem das coisas boas. Sacudir o pó é renunciar a tudo que representa o cativeiro, que representa ou que se tornou obsoleto no plano de Deus. É preciso renunciar a hábitos, lembranças paralisantes, boas ou más, argumentos de culpa ou de mágoas, enfim, a tudo que diz respeito ao capítulo anterior, mas que não contribui com a nova página que Deus quer escrever para nós. Meu querido, nós tivemos perdas de filhos. Uma das primeiras coisas que eu fazia, e por já ter tido experiências de perdas no passado, e a Nilva, para eu proteger a Nilva, a primeira coisa que eu fazia, eu tirava tudo que trazia lembrança dos filhos. Nem foto, nada. Puxa, mas eram os nossos filhos. Não, mas a gente ia ter que viver um novo tempo, sem filhos. E a lembrança não seria do filho, a lembrança seria da perda. A lembrança seria do prejuízo, a lembrança seria do sofrimento, a lembrança... E daí a gente tinha conquista, Deus tem coisas novas, como era para ela lembrar da família maravilhosa que tem, dos pais, do marido, da igreja, de tantas coisas boas. Quando a gente fica lembrando daquilo que se perdeu, daquilo que não se conquistou, daquilo que não deu certo, daquilo que fizeram, daquelas coisas, a gente não consegue perceber quantas coisas boas Deus tem feito e Deus tem para nós. E tem muita gente que fica nisso, está com casamento, aconteceu, eu falei, muitas vezes eu vejo uma pessoa que passou por uma situação complicada no casamento, mas está lá o casamento, está lá o marido, está lá a esposa, está lá os filhos, e a primeira coisa que eu falo, gente, tudo isso não importa. Será que seria melhor o marido ter morrido, a esposa ter morrido, os filhos ter morrido? O fato de estar todo mundo bem, estar todo mundo vivo, aquele problema, não, mas foi um erro, mas coloca numa balança, olha possibilidades de Deus fazer algo extraordinário, de algo novo, de vocês viverem o que nunca viveram, porque agora já tenho uma experiência negativa, e quando nós temos uma experiência negativa, é uma oportunidade da gente perceber ainda mais as coisas positivas, de valorizar aquilo que Deus tem feito, aquilo que nós vivemos. Você pega pessoas que viveram tragédias, acidentes, quase morreram, depois, a hora que elas têm a oportunidade de viver, elas começam a ver tudo diferente. Mas tem gente que não consegue estar lá, não, mas perdi, mas aconteceu, eu não consigo, a vida e não sei o quê. Meu querido, como eu falei, cheguei final do ano, frustrados com algumas coisas, por isso que uma das coisas aí, domingo que vem,
Eu vou dar continuidade falando principalmente disso. Mas Isaías 43 diz o que a gente precisa fazer para viver algo novo. Eu comecei a ponderar, puxa, não deu certo isso, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. E eu esquecendo que eu tenho um ano inteiro para fazer. E lembra que eu falei, acho que foi no último culto, quando você vai lá para o capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, pega o capítulo 3 de Jeremias, Lamentações de Jeremias, você vai ver o profeta, ai, o Senhor quebrou meus dentes com pedra, o Senhor fez isso, eu vi a desgraça em Israel, eu vi não sei o que. Ele começa a falar tudo quanto é desgraça que aconteceu na vida dele em Israel, que ele viu, ele começa, e daí ele fala assim, quando eu lembro, quando eu penso em tudo isso, minha alma desfalece. Mas daí no versículo 12, 13, não lembro, ele fala assim, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Graças ao seu grande amor, a sua fidelidade, nós não somos consumidos. A sua misericórdia se renova a cada manhã. O que ele estava falando? Aconteceu, eu vivi, mas todas as manhãs o Senhor vai me dar um dia em branco para eu poder viver algo novo. Ele vai, a misericórdia, a fidelidade, o amor, a bondade, a bênção, o poder dele estará ali comigo, fazendo com que eu possa reescrever e escrever coisas ainda melhores para a glória do nome dele. Isaías 43, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova. Essa é a palavra de Deus para você, para a tua casa, para a tua família, para essa igreja, para o teu ministério, para a minha vida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Nós temos dificuldades, porque para a gente perceber o novo que Deus está fazendo, a gente precisa deixar de considerar as antigas. Enquanto a gente ficar considerando as antigas, ficar pensando no passado, no que passou, a gente vai sempre, o Senhor vai ter que, você não está percebendo que eu estou fazendo algo novo? Você não está percebendo que eu tenho algo novo para você? E é o que o Senhor está falando, meu querido, 2026 é um novo tempo, é um tempo de viver coisas, e eu pude falar isso daí, sentir algo aonde eu estava, pude declarar numa casa, e a unção caiu ali naquele momento, nós oramos, eu pude declarar numa casa, falei aqui, o que eu sinto, porque eu estava recebendo aquilo que a gente recebe, a gente precisa compartilhar, você recebe muita coisa aqui, você tem compartilhado? Ou você só compartilha aquelas bobagens de Instagram, aquelas coisinhas, quanta coisa Deus tem dado e a gente não compartilha. Eu comecei a receber e Deus começou a trabalhar, eu já comecei a manifestar. Eu falei, eu sei que o que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, minha casa, lá a igreja vai viver, eu quero declarar para essa casa e não sei o quê. E o pessoal recebeu, veio, foi quase um culto ali, num negócio ali, no momento de café da tarde. Foi um culto ali, porque a unção de Deus desce, aonde as pessoas se abrem para viver o novo, aonde é conectado, aliás, é derrubado o jugo, as coisas passadas, e a gente se abre para aquilo que Deus quer fazer, o novo dele na nossa vida. Filipenses 3, Paulo diz a mesma coisa, versículo 13, diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Paulo está chegando num consenso ali, eu também, eu acho que Paulo estava igual eu ali, falou, ainda falta muita coisa, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram ou ficam, eu avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu querido, teria mais coisa, mas eu quero encerrar com o terceiro
Tinha mais uma, vou terminar com esse terceiro e último ponto. Haja para o novo, haja em direção ao novo, tenha atitude para viver o novo. As promessas de Deus, Deus tem promessas para nós, para o seu povo, sempre teve. Mas as promessas sempre foram alcançadas. Elas são liberadas por Deus, elas são dadas por Deus pela graça dele, mas elas nunca são entregues para quem está parado ou acomodado. Pode reparar, eu faço um desafio para você. As promessas de Deus, as pessoas sempre tiveram que ir em direção às promessas. O próprio Jesus, aquele que quiser, vir após mim. Ide. Aquele que estiver fazendo, ide. Vão pegar em coisas mortíferas e não vão acontecer, falarão novas línguas. Aqueles que estiverem fazendo algo, cumprindo algo. O Senhor, eu vou tirar vocês dessa terra, do Egito, da escravidão, e vou levar vocês para uma terra. Ele leva, mas teve gente que parou no meio do caminho ou não? No deserto? Teve, e muita, a maioria. A pergunta, espera aí, Deus não foi fiel a cumprir as promessas para aquele povo lá? A promessa estava lá, eles que não foram. Eu quero dizer que a promessa de Deus é fruto da graça, da bondade, do amor dele, mas ela é resultado de uma resposta do homem, é a fé, como eu falo, até a salvação, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Agora a fé, ela é demonstrada através de atitudes. Lembra do paralítico que foi levado pelos 4 amigos e colocado lá, não tinha lugar, não tinha como, eles entraram, fizeram um buraco no cima, foram por cima, fala lá o texto, Jesus olhando, vendo-lhes a fé. A fé tem cara, a fé tem jeito, e eu quero dizer que o jeito, a cara da fé é ação, é atitude, é movimento, não é acomodação, não é, que eu tenho fé, eu vou todo dia na igreja, o que você faz? Eu sento lá e fico assim, recebendo o banhinho espiritual, que gostoso, é isso que é a tua fé? Você não tem ido em direção às palavras, aos ensinos, às orientações de Deus, em direção à nuvem? Versículo 2 do capítulo 52 diz, sacode do pó e faça o quê? Levanta-te, levanta-te. Eu comecei a tentar procurar, mas não dá, muitos. Essa ordem, levanta-te, mas tem muitas ordens dessa na Bíblia, para muitos homens, levanta-te. Ou seja, sai do lugar que você está, sai da zona de conforto, sai do comodismo, sai Senhor, eu estou clamando, fala que, lá no Egito, agora não vamos para a Babilônia, vamos para o Egito, fala que o Senhor ouviu o clamor daquele povo, o que ele fez? Manda Moisés, mas e aí, aquele povo teve que fazer o quê? Levantar e sair, marchar, atravessar um deserto, chegou no momento lá diante do Mar Vermelho, olhou, inimigo correndo, vindo atrás, poeira atrás do inimigo, dos lados montanha, na frente um mar, e agora vamos morrer, está vendo que você trouxe aqui, não sei o que, Moisés começa a clamar, Senhor, e agora, olha, não sei o que, vamos lá, Êxodo 14, versículo 15, olha só, talvez seja uma das poucas, se não for a única, que o Senhor fala assim, por que você está clamando? Moisés começa a clamar,
Deus fala assim, por que você está clamando? Por que você está orando? E eu acredito que para nós ele precisa falar, por que vocês não estão clamando? Porque a gente falta muito oração. Mas além da oração, precisa ação. Porque o que ele fala, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que... E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Meu querido, a promessa estava lá, mas tem mar, tem desafio. E esse povo, é isso, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a gente vai para casa depois de uma palavra dessa e fica assim, então minha família vai ser... Não, meu querido, tem mar, tem desafio. E você muitas vezes, ai Senhor, não vejo. Espera aí, persevere, continue pisando nas águas, porque primeiro... os primeiros a pisarem, a marcharem, eles não ficaram assim, peraí, falar para marchar, mas o mar, não, o mar vai se abrir, mas não estou vendo nada, comece a andar. Sabe que hora que o mar começou a abrir? Hora que as primeiras pessoas, os anciãos, os levitas, os sacerdotes começaram a colocar o pé no mar. Daí o mar abre. Meu querido, a gente fala sobre fé. Eu fiz o ano passado, ano retrasado, vou voltar a falar sobre fé. Porque é isso, a gente fala muito sobre Deus, a gente fala muito sobre, mas a gente tem como a nossa fé na hora da prática, na hora de colocar o pé no mar, debaixo de uma palavra, da palavra de Deus, diga ao povo que marche. Se o povo falar, você marchar diante do mar, não marche, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Mas se Deus falar para você, como falou para Pedro, Pedro, pode vir andar sobre o mar. A pergunta, Pedro andou sobre as águas ou não? Não, Pedro andou sobre a palavra de Deus. A gente anda em fé quando a gente anda sobre a palavra de Deus. Eles pisaram no mar, eles pisaram numa ordem de Deus. E quando eles se colocam a se movimentar, a obedecer a ordem de Deus, o mar tem que recuar. O gigante tem que cair. As muralhas têm que cair. Meus queridos, eu sei que tem muita gente precisando viver um novo tempo na sua família em 2026. Eu sei que tem muita gente precisando viver um novo tempo na sua vida ministerial, na sua célula, na igreja, no seu ministério. Nós estamos precisando viver um novo tempo. E eu não estou falando isso porque a igreja está mal, pelo contrário, a igreja está muito bem. E às vezes é isso que é o problema, porque está muito bom assim. A pergunta é, será que está muito bom? Nós temos ido. Nós temos cumprido o ID, porque Jesus não falou, olha, vocês vão fazer igreja para ficar se reunindo, todos os crentes, colocar o sal dentro do saleiro, a igreja é um saleiro, fique lá. Não, o sal tem que ser jogado lá onde as carnes estão podres, porque o sal na época não era só para temperar, era para preservar os alimentos. O mundo está podre, enquanto as igrejas estão fazendo megas trabalhos para crente, culto gostoso, culto com tudo quanto é coisa gostosa, e os crentes, o sal, tudo... enquanto o mundo está apodrecendo. E você acha que Deus, a gente faz isso para quem? Para nós? Culto é para Deus. Tem Isaías, várias passagens que Deus fala, eu não estou suportando as assembleias. Eu vou traduzir para você, Deus falando, eu não suporto mais o culto de vocês, porque vocês fazem culto para vocês mesmos, para vocês serem agradados. Você quer agradar a Deus? Comece a olhar
para esses perdidos e comece a testemunhar, agora debaixo da unção dEle, debaixo do Espírito. Por isso, nós nos ajudamos. Ah, pastor, então a gente não precisa vir aqui não, nós precisamos vir aqui, porque aonde há comunhão, aonde os irmãos se reúnem, ali o Senhor ordena a bênção, ali, estavam ali reunidos, debaixo de uma ordem de Jesus, ali fiquem em Jerusalém até serem revestidos, aqui é onde o Senhor derrama o seu Espírito, a sua unção, a sua graça, o seu poder, a sua direção, mas para daí nós sairmos e sermos testemunhas aonde quer que nós vamos. Não sair no domingo e lembrar que ora no sábado, amanhã tem culto, amanhã nós vamos na igreja, passou a semana, sem fazer o que o Senhor nos pede, ou o que o Senhor nos chama, ou o que o Senhor nos ordena a fazer. Mas com tudo isso, meus queridos, nós vamos viver, porque o Senhor está nos chamando para viver um novo tempo. E esse novo tempo é um tempo que eles viveriam a glória da segunda casa. Eles que depois falam assim, ó, tá todo mundo mais simples, mas aqueles que assumirem, aqueles que se despertarem, aqueles que deixarem o jugo, aqueles que esquecerem do que passou e começar realmente a se despertar, vocês vão experimentar a construção de um novo templo, de um templo que a glória desse segundo templo, a glória desse novo tempo vai ser muito maior do que o que vocês já viveram. E o que eu sinto é o que nós estamos para viver não se compara a nada do que nós já vivemos. O que nós estamos para viver em 2026 e daqui para frente é muito maior, muito mais glorioso, muito mais cheio da graça, muito mais cheio da bênção do que tudo que já vivemos. E já vivemos, como nós falamos, aqui estão frutos. Aqui, vira e mexe, a gente vê frutos chegando aqui, pessoas que hoje têm brilhado, têm sido testemunha, têm sido exemplos, porque receberam aqui e hoje estão fazendo a missão em outro lugar. Mas hoje, quem está aqui é você, e o que o Senhor te chamou aqui para fazer, não é só para sentar e para participar de culto, é para mudar a tua história, e para te levar, te levantar, e termina, assenta-te. Levanta-te, mas é para se assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, aonde Cristo está assentado, na mais alta posição, acima de todo principado, e poder e autoridade. O Senhor quer dar autoridade para a sua igreja. Nós precisamos começar em direção a isso daí. Quero chamar o Ministério do Louvor à frente aqui. Eu quero, nesse momento, obrigado. Eu sinto, a gente vai cantar uma música, enquanto canta, eu quero fazer um apelo hoje. Um apelo no sentido do quê? Eu não sei você, eu vou fazer um apelo que eu seria o primeiro a vir aqui. Provavelmente a Nilva vai vir aqui nos representando. Eu quero fazer um apelo para você que chegou no final do ano e percebeu que tem algumas coisas que parece que para você viver o todo de Deus, o integral, a vida plena, abundante que Deus tem, parece que está faltando, tem algo te segurando, como eu falei, o jugo, um embaraço. Primeira coisa, eu queria que, se durante essa palavra veio algo na tua mente, o que hoje eu tenho embaraço, é uma mágoa, é o medo, é a falta de ordem, é algum problema que hoje você percebe que, puxa, é o que me segura. Eu queria hoje orar por você.
Eu queria, enquanto a gente vai falar sobre um novo tempo, a gente vai cantar sobre o que o Senhor tem algo novo para nós. Mas a gente vai falar sobre, vamos cantar, vem nos visitar hoje aqui, a unção dele. Eu creio de verdade que coisas que nos prendiam vão cair hoje. Pela fé no nome dele, no poder dele. Não é por causa do pastor, não é por causa é por causa da unção que vem através dele. Mas você pode escolher qual dos dois, se você é Bartimeu ou se você é o paralítico. Não, acho que não, eu não tenho, não sei o que tal. Eu queria que você, se você tiver algo assim, que fala, não, eu acho que eu preciso ser liberto, eu preciso ser livre de algumas coisas que talvez tenham me atrapalhado de viver a integralidade na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida espiritual. Eu tenho algumas coisas, pode ser tantas coisas, não falei nem metade, orgulho, pornografia, alguma situação nessa questão dos relacionamentos, dificuldade, aquela complexo de inferioridade. São tantas coisas, como eu falei, mágoa, coisas que precisam ser caídas hoje aqui, precisam ser quebradas. E hoje eu creio que o poder de Deus, a unção de Deus está aqui nesse lugar, e a unção que quebra o jugo hoje vai ser quebrado, para que você realmente esse ano, e você estará sinalizando, eu quero viver algo novo, eu quero viver um novo tempo. E quando eu falo viver algo novo, não significa se eu olhar para minha vida eu só tenho a agradecer, mas não, eu sei que Deus tem mais para mim, e mais para a glória do nome dele, mais, ele quer me usar mais, eu preciso testemunhar mais, eu preciso me organizar mais para ser um melhor pastor, para ser um melhor pai, eu tenho coisas. A análise, é bom a gente fazer algumas análises e que o Espírito sonde, porque às vezes a gente, não, eu quero. E hoje à noite nós estaremos sinalizando para Deus, eu quero viver algo novo. E hoje, e domingo que vem, eu vou estar falando mais sobre esse novo tempo e profetizando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre essa igreja, a sua igreja, a igreja de Cristo, essa que você participa aqui, em nome de Jesus. Então, enquanto eles estiverem cantando, eu quero que você se levante e venha aqui à frente e já comece a orar, já comece a buscar o Senhor, e depois eu vou terminar orando em nome de Jesus.